Boa noite, senhoras e senhores, hein? Acredito que todos podem me ouvir. Se não puderem, por favor, avisa no chat para eu não ficar aqui falando sozinho igual bobo. Me ouve bem aí, Lucas? Tudo ok, né? Sim, tá tranquilo, Edu. Então é isso, maravilha. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um webinar da Wari. Vou me apresentar rapidinho, que hoje aqui eu serei totalmente coadjuvante. Me chamo Edu, tá? Sou consultor educacional responsável aqui pelo nosso curso de UX e UI Design aqui da Wari. Vou ser o host desse belíssimo evento ao lado do Lucas Santos. Já vou passar a bola para o Lucas daqui a pouquinho. Só avisar para quem não conhece muito bem a Wari, está tendo os primeiros contatos com a gente. Nós somos uma escola de tecnologia e produtos digitais. Temos uma pegada de ensino bastante individualizado, oferecendo cursos preparatórios para o mercado de trabalho, para que todos os alunos e alunas saiam bastante confiantes com as suas carreiras, entendendo um pouco de como fazer uma transição profissional para o mercado de tecnologia. Esse é o nosso objetivo. A gente sempre baseia toda a nossa experiência de ensino em um processo bastante individualizado, acompanhando as dores, entendendo o que os alunos e as alunas estão procurando individualmente. Então, é um ensino bastante baseado em aulas ao vivo, em mentorias individuais, para que todos possam sair bem preparados para esse mercado mundão, mundo azul do mercado de tecnologia que a gente está vendo, graças a Deus, crescer bastante aqui dentro das nossas terras brasileiras, né? E hoje, acho que o assunto é bem massa. A gente vai falar sobre UI, Mobile Design, o processo criativo por trás do desenvolvimento de aplicativos, né, voltados ao mobile ou mobile, né? A gente estava tendo esse debate aqui nos bastidores, né, Lucas? Eu acho que isso é um pouquinho da ideia. Vou passar a bola para o Lucas. Ele é nosso instrutor aqui na UARI, faz toda a parte do curso, já fez o curso de UI Design quando a gente tinha um curso sozinho de UI. Hoje ele é um dos instrutores da parte de UI Design do nosso curso de UX UI. Respondendo a sua pergunta aqui, Thiago, que eu já pesquei, a live vai ficar gravada, já está sendo gravada, então estou passando vergonha aqui para a posteridade também, tá? Fica à vontade, a gente vai disponibilizar a gravação para todo mundo depois. Vamos enviar um e-mail para que vocês tenham todo o conteúdo gravadinho. Lucas, UI Design na UDS Tecnologia, mas vou passar a bola para você, para que você possa se apresentar e mandar bala na apresentação. Vamos lá, boa noite. Bom, valeu, Edu. Obrigado pela moral aí. Obrigado por ter feito esse convite, né? Primeiramente, a gente já está aí há quase um ano, né, de parceria com eu e a Wari, né? E como você falou, a gente fez primeiro ali o curso de UI, algo que deu super certo. Formei dezenas de alunos ali, eu nem sei dizer o número, né? Porque foram tantas turmas de outubro para cá que a gente acabou realizando, né? E, cara, foi mudanças de carreiras, mudanças de pessoas. Hoje mesmo li um textão de uma aluna falando que estava super receosa se ela, mesmo com a idade já um pouco mais velha ali, se conseguiria ter ainda aprendizado, se conseguiria entrar no mercado, e com o curso ela acabou tendo esse impulso, né? Então, cara, foi um ano, quase um ano aí, né, que a gente já está de parceria. Agora veio o convite para a gente estar abrindo para pessoas fora do curso, né? Isso eu achei muito irado. Então, eu vou me apresentar, vou falar um pouco sobre mim, muito brevemente, né? O foco hoje vai ser mobile design, né? Vamos falar sobre design em aplicativos, que é uma das minhas especialidades, né? E aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Fiquem à vontade para já ir alimentando no chat, que a Gabi e o Edu vão estar de olho ali, pescando ali as perguntas para a gente ir respondendo durante o nossa live aqui, beleza? Bom, como o Edu falou, né, meu nome é Lucas, eu trabalho como UI Design na empresa DS Tecnologia, né? Eu moro em Londrina, no Paraná, e trabalho numa empresa que também é aqui do norte do Paraná. Eu tenho alguns clientes ali, né? A empresa não é muito conhecida assim por nome, né? Não é muito famosa no âmbito geral, né? Mas a gente trabalha com alguns clientes bem gigantescos, né? Vamos colocar nesse ponto, né? Tanto nacionais quanto internacionais, né? Então, nacionais aqui a gente tem alguns exemplos, como recentemente o Primo Rico, Calvin Klein, John John, DHL, que foi um projeto gigantesco também que a gente fez ali para a operação logística deles, né? Dentre outros ali, com fintechs, educação, a lista é muito grande, né? Mas não é o foco agora, então não vou me estender. Né? E um dos meus principais jobs, né, dentro da empresa é a criação de aplicativos. Diria que é mais ou menos ali 85, até às vezes 90% do meu trabalho, né, como UI designer. Então, devido a isso, quando surgiu a primeira ideia, né? Pô, vamos fazer uma live, vamos falar um pouco sobre o processo de um designer, né? Mas o que a gente vai falar, né? Que a gente vai primeiro, né? Qual o ponto que a gente vai abordar? Não tem como a gente falar de tudo, né, do UI design.
Pô, a gente tinha um curso que falava isso em 3 meses, basicamente. Não tem como a gente reduzir isso em 1 hora, ficaria muito pouca informação, né? Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar apenas um tópico do design, né? Que a gente acabou escolhendo aqui o design de aplicativos, né? Então, nessa live de hoje, né? Nesse pequeno workshop que a gente vai fazer aqui, eu vou passar brevemente, tá? Sobre alguns principais pontos do desenvolvimento em aplicativos, tá? Do ponto de vista do designer. Então, eu vou abordar aqui boas práticas, dar algumas dicas, falar o que vocês devem ou não fazer e também vamos estar abertos para conversar aí através do chat. Então, vocês vão mandando perguntas e a gente vai se falando ali e acrescentando junto ao conteúdo dos slides, certo? Bom, então, para a gente começar, separei uma breve introdução aqui do que é UI, né? A gente fala UI, Mobile Design, mas o que é UI? O que é essa sigla, né? UI vem de User Interface, ou basicamente na tradução, interface do usuário, né? Basicamente é o meio pelo qual um usuário interage com um produto. E aí vem um ponto que é muito importante. Quando a gente fala de interface, a gente não está falando de aplicativo, a gente não está falando de desktop, a gente está falando de qualquer outra coisa ali, um wearable, né, um smartwatch. A gente está falando de qualquer tipo de interface, né? Seja uma interface em uma multimídia de um carro, uma interface do seu caixa eletrônico quando você vai sacar um dinheiro no banco, enfim, qualquer tipo de tela onde tem uma interação humano e máquina, né? Isso é chamado de interface. Então, o que é mais comum, né? A gente interagir por aí? Interfaces no desktop, né? No computador ou no celular. Então, a gente costuma dividir muito bem o que é, né? O que é basicamente interface e o que é UX, né? Quando a gente fala assim, qual que é a diferença dos dois, né? Basicamente, o que a gente pode falar? UX, de uma forma muito simples, ele cuida de todos os processos que vêm antes da interface, né? Então, ele se preocupa com toda a experiência do seu usuário, né? Com as personas que aquele produto vai atingir. Ele cuida basicamente, o que eu costumo dizer ali, que é o esqueleto do projeto, né? E o UI vem na parte visual, né? Vem a parte de interação do usuário. Nenhum nem outro é menos importante. Os dois devem estar lado a lado para poder fazer um projeto dar certo, né? Mas a UI, ela tá ali, é a forma com que o usuário interage com o produto. Então, existem algumas boas práticas, algumas coisas que a gente deve se atentar na hora de criar um bom produto, uma boa interface, né? E aqui, basicamente, eu separei para vocês algumas dicas, alguns pontos de atenção e algumas boas práticas que a gente pode estar abordando, certo? Uma coisa muito importante também, pessoal, é muito interessante quando nós falamos de UI design, o pessoal pensa muito em fazer a tela o mais bonito possível, né? Vamos encantar nosso usuário, vamos criar uma tela que vai ter animação, vai ter 3D, vai ter coisas se movendo, enfim, entre outras coisas, né? Porém, antes da interface ser bonita, ela deve ser funcional. Uma interface que é bonita e não funciona causa frustração. Um usuário frustrado, ele vai deixar o seu produto. Dificilmente um usuário dá uma segunda chance a um produto. A não ser que ele tenha uma ótima indicação ali de você falar, cara, você tentou usar esse produto aqui, e a pessoa fala, não gostei, aquele produto para mim não funcionou. Se alguma pessoa de fora vier e der um impulso, né, de falar assim, não, tenta de novo, eles atualizaram, pode ser que o momento que você mexeu ali, alguma coisa estava errado e tal, e não foi tão bom a sua experiência. Acho que só nesse caso que a pessoa se esforça para dar uma segunda chance, mas na maioria das vezes, as pessoas dão apenas uma chance a um produto. Então, se só o primeiro impacto no usuário ele é ruim, você vai ficar marcado como um produto ruim. E hoje a gente tem um mar gigantesco de produtos, né? Quando você entra numa App Store, você entra numa Google Play, qualquer loja de aplicativos ou para produtos de desktop, né? Você vai ter ali uma infinidade de concorrentes, né? Quero buscar um aplicativo que faz uma gestão das minhas tarefas. Cara, vai ter uma infinidade gigantesca. Então, se você não deu bem com um, você vai lá e baixa outro. Se você não gostou, você baixa outro, né? Então, as opções são muito grandes. E dentro da experiência de usuário, dentro de todo o design de um produto, né? A gente busca criar uma boa experiência que vai promover ali um bom impacto na primeira vez que o usuário estiver interagindo com ela, né? Então, é muito importante a gente lembrar que o papel do designer é criar uma interface que é esteticamente agradável, óbvio, né? A gente tem esse impacto visual e esse impacto é importante, né? Isso que muitas vezes acaba convencendo o usuário a estar navegando mais sobre o seu produto ali, mas o objetivo principal é criar interfaces funcionais. Essas interfaces, quando elas funcionam alinhadas a uma boa estética, elas promovem uma boa experiência, né?
E é interessante que essa frase ela foi dita pelo Steve Jobs em um dos livros que escreveram sobre ele, que fala o seguinte, que o design não é apenas o que parece e o que se sente, design é como funciona, né? Então, o que é isso é tudo que eu falei para vocês ali, essa frase resume muito bem, né? O design não é aquilo que você vê, é aquilo que você percebe, é aquilo que você utiliza e como ele funciona, né? Sabe quando você usa um aplicativo e fala, caramba, isso resolveu o meu problema, né? Tipo, a experiência de usar aquilo e aquilo resolveu o meu problema, foi agradável, né? E aí você aliado isso com uma boa interface, as coisas vão funcionando, né? Se a gente pegar a primeira interface do Instagram, por exemplo, é uma interface que hoje em dia ela é ruim, né? Se você parar para ver assim, tinha muitos pontos de melhoria que foram melhorados com os tempos, né? Mas o principal é que ele funcionava. O principal é que o objetivo do produto ele era atingido. Então, isso foi atraindo os usuários, né? E com o passar do tempo, com o feedback dos usuários, a plataforma foi melhorando, chegar no que é hoje, né? Hoje o Instagram, eles lançam atualizações a cada 8 minutos, né? Atualizações de performance, de bugs e tudo mais, né? Mas isso prova o quê? Que eles estão em constante evolução. Então, o foco deles principal é fazer com que o produto funcione, né? É fazer com que ele cada vez esteja se aprimorando para se encaixar na melhor experiência do usuário, né? Isso que é o mais interessante, né? E, bom, nessa época o Steve já falava sobre isso, né? Que eles tentavam fazer um produto que primeiramente funcionasse muito bem, né? Tanto que a Apple foi inovadora em alguns setores ali, né? Quando eles lançaram o primeiro smartphone que não tinha botões, não tinha aquele teclado gigantesco, né? As pessoas falaram, mas como que a gente interage com isso? Só tinha um botãozinho da home lá, o resto era tudo por touch, né? Então, nesse ponto, eles também foram inovadores, né? Quando eles lançaram um computador ali que integrava muito mais coisas, né? A pessoa não tinha que mais navegar através de comandos no teclado, tinha um mouse, né? Então, essas coisas foram trazendo funcionalidade para o produto, aliado a uma boa experiência, foi sucesso na certa, né? Então, quando nós formos criar algo, a gente tem que ter isso em mente, né? E é legal que eu separei para vocês aqui. Infelizmente, né, esse ano as coisas de pesquisas, essas relacionadas a todos esses dados, né, acabaram ficando um pouco atrasadas devido à pandemia e falta de investimento, né? Então, a única pesquisa que eu achei aqui foi essa de 2020, tá? Lançada no início de 2020, referente a 2019, que ela foi uma pesquisa lançada pela Statista que mostra o seguinte, que 2019 ele bateu todos os recordes quanto ao uso de celulares ao redor do mundo, né? Em apenas um ano, o número de pessoas com smartphones subiu de 2,9 bilhões para 3,2 bilhões, né? Se a gente parar para ver que em um ano teve um aumento tão grande, né, se tratando de bilhões de pessoas, imagine de 2019 até 2021, né? O quanto que isso ainda não evoluiu. E aí, o que isso impacta? Né? O que adianta a gente saber desse valor, né? Pô, eu sou designer, não preciso saber, né, quanto que o comércio de smartphones aumentou, né? Mas isso impacta no número de usuários que você pode estar abordando com o seu produto, né? Então, quando você desenvolve um produto, que ele é um produto ruim, né? Imagine que agora você está expondo ele para um número cada vez maior de usuários, né? Mas também, quando você criar um produto que tem uma boa experiência, imagine quantos novos profissionais você pode estar captando a cada dia, né? Então, isso que a gente tem que ter em mente. A gente não projeta interface, a gente não projeta produtos apenas por projetar, apenas para virar um portfólio. Nós projetamos para pessoas, né? E essas pessoas vão ter um impacto em como nosso produto vai se comportar. Um produto de que não tem aderência de usuários hoje é um produto que morre cedo, né? Tá aí a Google que vive matando produtos a torta é direito, né? Uma hora chama Hangouts, outra hora vira Meet, outra hora mistura tudo com a plataforma de Gmail, né? Eles acabam mudando as coisas muito dinamicamente, porque eles querem encaixar as coisas de uma forma que a experiência e a adesão de usuários seja a maior possível, né? Então a gente tem que pensar nisso, tem que pensar que quando a gente projeta algo, a gente está projetando para pessoas, e essas pessoas vão interagir com nossas interfaces. Então, é importante que a gente tome cuidado em todos os elementos que a gente colocar, pensando que, primeiramente, elas devem funcionar no contexto ali de regra de negócio, no contexto de necessidades do usuário, mas também ela deve ser esteticamente agradável para atrair a atenção do nosso usuário final, certo? Bom, Edu, você quer comentar alguma coisa? Quer já abrir alguma pergunta enquanto a gente entrar no próximo elemento aqui? Cliquei no botão errado aqui, desculpa. Cara, acho que por enquanto vamos seguir. Tem algumas perguntas aqui legais, só que eu acho que elas estão mais relacionadas com um bate-papo mais de Q&A.
lá para frente, mas se alguém já tiver alguma pergunta aí também, pessoal, relacionada a essa parte da apresentação, fica à vontade para colocar aí no chat e a gente vai conversando, tá? Totalmente aberto. Beleza, vamos continuar então. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os elementos da interface, né? Primeiro elemento, na minha opinião, ele é crucial ali para uma boa estética e uma boa interface. Espaçamentos. Não tem como a gente criar uma interface sem se preocupar com espaçamentos. Um espaçamento inconsistente, ele causa duas coisas. Primeiro, você tem ali um desenvolvimento atrasado, um desenvolvimento ali lento, por quê? Né? Quando você define espaçamentos de uma forma aleatória, né? Hora eu vou colocar 8, daqui a pouco eu vou colocar 9, 10, 15, né? Sem se preocupar com a padronização, imagine que seu desenvolvedor vai ter que inspecionar cada elemento, cada pixel para saber qual foi o nível de espaçamento que você determinou ali, né? Quando você tem uma escala definida, você acaba tendo uma facilidade, porque você restringe o número de decisões. Então, primeiro, você facilita o desenvolvimento tanto do desenvolvedor quanto do designer, e segundo, você aumenta a sua produtividade. Por quê? Menos tomada de decisões, mais autonomia no seu trabalho. Mais tomada de decisões, menor autonomia, né? Então, quando a gente cria uma escala de espaçamentos fixas, e aí existem N maneiras para a gente criar isso, tá? Eu até deixei aqui uma sugestão, que é você criar uma escala de espaçamentos com valores múltiplos de 8. Isso é uma escala muito usada por vários e vários produtos, né? E basicamente o que ela faz? Ela pega números múltiplos de 8 e você define eles como forma de criar espaçamento, certo? Você pode utilizar eles tanto de forma para espaçar os elementos, quanto para criar os elementos. Então, eu posso usar eles para criar um botão, por exemplo, né? Coloco um valor múltiplo de 8 para criar um campo de texto. Esses valores funcionam muito bem, porque eles têm ali, nos primeiros estágios, saltos um pouco curtos, né, de tamanho, e nos próximos estágios, eles têm uns saltos um pouco maiores. Então, isso facilita para quê? Se eu quero um alinhamento mais refinado, eu posso utilizar 8. Se eu quero um alinhamento mais espaçado, eu posso usar um 32, um 40, né? Então, esses valores múltiplos de 8, ele acaba nos criando uma escala com valores já muito bem definidos, o que nos ajuda na hora da tomada de decisão, né? Então, vou afastar aqui o meu título de acessar a conta do meu primeiro campo. Então, eu já tenho valores pré-definidos. Ou vou utilizar 8, ou vou utilizar 16, 24, 32, e por aí vai, né? Então, os espaçamentos, eles funcionam como uma forma de organização do espaço, né? Que é a chave para todo o grande design. Então, os sistemas de espaçamentos fornecem regras que dão aos seus projetos um ritmo consistente, restringe a tomada de decisão e ajuda as equipes a se manter alinhadas. Por que é importante a gente se manter alinhado com a nossa equipe? Hoje eu sou lead designer de uma equipe, né? Nossa equipe hoje tem mais 2 pessoas, estamos contratando mais uma ainda nesse mês, né? Então vai aumentar para 4 pessoas na equipe. É uma equipe que está crescendo agora, mas antes de crescer, a gente precisou definir alguns padrões. Por quê? Quando a gente cresce sem um planejamento, a gente acaba tendo inconsistência. Inconsistência em produtos que já estão sendo criados em um ritmo acelerado, que tem ali um cliente com objetivos grandes, né? Que promove uma qualidade ali, né? Que já é considerada uma qualidade ali que vai surpreender o cliente sempre, né, em todas as entregas. A gente precisa ter certos padrões. Qual foi o primeiro padrão que a gente criou? Os espaçamentos, eles devem seguir a regra múltiplos de 8. Por que a gente faz isso? Porque eu não vou ficar num projeto do início ao fim dele, né? Ora, eu posso ter que transitar para outro projeto, às vezes eu estou de férias, outro designer vai ter que cobrir meu projeto. Então, existir essa padronização nos ajuda a se manter alinhados. Por quê? Quando o outro designer for chegar aqui no meu projeto e falar, olha, vou criar uma interface nova aqui, ele não vai colocar valores aleatórios. Por quê? Na minha documentação que eu deixei pronta, está escrito lá que os valores de espaçamentos devem ser sempre múltiplos de 8, né? Então, esse tipo de padronização que você cria, esse tipo de sistema de espaço que você cria, ele ajuda você a restringir suas tomadas de decisões, porque você já tem valores que estão pré-definidos, você acaba tendo um alinhamento, né, entre os membros da equipe, porque todos estão falando a mesma língua, então isso previne um desalinhamento ali, né, dos profissionais e gerando inconsistência no produto, e acaba que quando você adota padrões, você tem um ritmo de produção maior.
porque você acaba, como eu falei, restringindo as pequenas decisões, e são essas pequenas decisões que acabam levando o atraso no projeto, né? Então, primeira coisa aqui, e uma das mais importantes, é tomar atenção ao espaçamento, né? O espaçamento é a peça-chave para você organizar bem os elementos na sua interface. Bem demais. Certo? Posso fazer duas perguntinhas aqui que o pessoal colocou no chat, acho que são bem pertinentes. Sobre espaçamento, fica à vontade, seja bem-vinda, viu, Maria Fernanda? A Maria Fernanda teve uma dúvida. A regra dos 8 pontos, ela é mais usada verticalmente ou horizontalmente também? Certo. Bom, Maria, você pode utilizar para ambas orientações, tá? Inclusive, você pode utilizar elas para criar suas colunas na grid, né? Então, se você vai criar uma grid, não só para o mobile, também para desktop, né? Você pode utilizar também a grid de 8 pontos para poder se organizar nisso, tá? Eu, por exemplo, não costumo utilizar grids para aplicativos, né? Porque a tela em si, ela não precisa ter uma responsividade assim como é no desktop para as versões responsivas de mobile, né? Como o que acontece na tela de um smartphone, né? Já adiantando umas coisas que eu vou falar daqui a pouco. O que acontece é um resizing, né? Ou seja, os elementos eles vão aumentar e diminuir de acordo com a tela. Inclusive, para ter certeza nesse ponto, que essa é uma pergunta muito, muito frequente, né? Eu conversei com um desenvolvedor meu hoje, né, da equipe de desenvolvimento de um produto que eu estava criando, e ele reafirmou realmente isso, né, que nos produtos na interface de aplicativo, o que acontece os elementos vão se adaptar de acordo com a interface e de acordo com a densidade de pixel de cada tela, né? Então, o que a gente pode fazer? Você pode utilizar o sistema de espaçamentos tanto da maneira vertical quanto horizontal, tá? Tanto para espaçamento quanto para criação de elementos ou grids na sua interface, tá? É uma regra ali que você pode estar utilizando para todas as coisas que funcionam muito bem, tá? Falando por experiência própria, porque eu mesmo utilizo, tanto para criação de componentes quanto para alinhamento, espaçamento, sempre funciona muito bem porque os valores se encaixam bem ali nos contextos, né? Vou juntar as perguntas da Daniele e também da Patrícia, que acho que elas estão correlacionadas. A regra dos 8 pontos ajuda certo. De alguma forma na responsividade do produto em outros dispositivos? E aí, a outra pergunta da Patrícia, essa regra pode ser usada tanto para mobile quanto para computador, por exemplo? Certo. Vou começar pela Patrícia, tá? Porque eu vou voltar ali no ponto que estava explicando sobre a responsividade na questão da Daniele. Patrícia, você pode sim, tá? Utilizar tanto para mobile quanto para computador, não tem problema algum, tá? Como eu falei, é uma regra ali para interface. Inclusive, se você entrar no Material Design, que é a documentação da Google, eles colocam ali no modo geral, tá? Em interface, você pode estar utilizando essa regra de múltiplos de 8, tá? Então, você pode sim estar usando tanto para construir um site, uma dashboard, um painel administrativo, quanto para uma interface de aplicativos, tá? Daniele, em questão, né, da regra de 8 pixels, se ela ajuda de alguma forma na responsividade dos produtos. Olha, hoje em dia, para ser bem sincero, eu uso muito pouco as grids de coluna. Eu costumo estar utilizando muito mais as grids de espaçamento. Simplesmente eu defino uma margem, tanto no desktop quanto nos aplicativos, e eu trabalho lá dentro no limite daquela margem, eu trabalho espaçamentos nos meus elementos, né? E aí, com base nisso, eu vou criar uma interface para o desktop, uma interface para uma versão de tablet, se existir, né? E uma interface para smartphone, né? Tudo com base nos espaçamentos. Então, sim, a regra de 8 pixels ela pode pode ajudar de alguma forma ali na questão da responsividade, tá? Eu acho que você pode estar utilizando ela para tudo ali, que ela funciona muito bem. Lembrando que até uma coisa que a própria Google recomenda, para elementos menores, como ícones ou até letras menores, você pode estar utilizando alguns espaçamentos múltiplos de 4, caso esse elemento necessite de um refinamento um pouco mais ajustado, né? Porque os valores múltiplos de 4 acaba dando valores intermediários, né? Então você tem ali 4, você tem um 12, né? Coisas que ajudam, às vezes, quando você precisa fazer um ajuste bem refinado, né? Como eu utilizei, por exemplo, aqui nesse ícone com a minha label do botão, né? Eu coloquei aqui um 12. Por quê?
8 ficou muito perto, 16 ficou muito longe. Então, 12 é um valor ali intermediário, né? Então, por isso que eu falei, não é a única regra que existe, tá? E tudo que eu falar aqui não é a única regra, tá? Não tá escrito em pedra. É a forma que eu gosto de trabalhar e de acordo com as várias referências que eu já estudei, que eu já consumi, tá? Inclusive, nesse final de semana, eu fiz um curso de mobile design do Thiago Lutzenberg para me aprimorar ainda mais para fazer esse curso para vocês, né? Para ver se tudo aquilo que eu estava fazendo, que eu estava botando em prática, realmente é validado, né? E a gente chegou num consenso ali, até eu troquei uma ideia com ele depois, eu falei, cara, parecia que eu estava vendo meus próprios slides, né? Porque as referências são muito próximas, então acaba que o ritmo fica bem parecido, né? Então, vocês podem estar utilizando, tá? Tanto as regras de 8 pixels quanto outras regras ali. Você pode criar a sua própria também, né? Para se encaixar melhor no contexto do seu produto. Isso que é o mais importante. Sensacional, cara. Acho que a gente pode seguir. Eu só queria fazer uma pontuação para o pessoal que mandou perguntas mais acima também e a gente ainda não respondeu. Eu estou pegando de acordo com o contexto aqui da apresentação por enquanto, mas depois a gente vai ter um espaço aberto. A ideia é responder todas as perguntas e caso alguma sobre também, para a gente não ficar alongando muito, a gente também responde por e-mail depois, tá, pessoal? Então, obrigado a todos e continuem mandando bala aí para a gente deixar bastante interativo. Maravilha, vamos lá então. Bom, já então a gente entrou um pouquinho nesse assunto, mas falando sobre as grids, né? Bom, a gente vai falar aqui sobre grid e margem, né? E aí, qual que é a diferença, né? Bom, a margem é esse elemento aqui que vai ficar na borda da sua tela, né? Alguns dispositivos já têm, alguns não, tá? Vou falar mais certo. Todos os dispositivos têm ali uma margem mínima, tá? Da Apple é 16. Na Google, se eu não me engano, também é 16, tá? Então, o que significa isso? Que todos os aplicativos criados nativamente, eles vão ter ali, vão ter que respeitar esses valores de 16, tá? Mas você pode também customizar essa margem, pode colocar mais valores nessa margem, né? Eu coloquei aqui uma sugestão que você pode estar utilizando 16, 20 até 24. Acima disso, eu acho um pouco demais, tá? Mas se fizer sentido para o contexto do seu produto, faça o teste, vê como que você vai se comportar, mas eu acho que já fica um pouco agressivo demais essa margem, tá? Então eu separei 3 valores ali que são um menor até um pouco maior ali, que se encaixa muito esteticamente muito bem. Eu particularmente acabo usando mais 20 ou 24, mas você pode estar utilizando também 16, que funciona super bem, tá? Bom, quando a gente fala de grid, a grid ela é composta por 2 coisas, colunas e gutter, né? O que é o gutter? O gutter é o entre coluna, né? Então, aqui a gente tem o valor da coluna e entre as colunas a gente tem um espaçamento. Isso é chamado de gutter, né? Então, as colunas dentro do mobile, você pode estar definindo ela de 2 até 6 colunas, tá? Eu, como eu falei, particularmente, eu prefiro não utilizar colunas, eu gosto de trabalhar mais com espaços de guias de espaçamento, né? Então, eu coloco ali minhas regras de 8 pontos para funcionar e acabo trabalhando em cima delas, tá? Mas você pode também usar colunas, né? Tem gente que prefere usar colunas ali. Então, você pode estar utilizando essas regrinhas aqui, porque elas funcionam super bem, tá? Tanto 2 até 4 ou 6 colunas ali dentro da sua grid no aplicativo, tá? E o gutter, como eu falei, é o espaço entre as colunas. Então, imagine que a tela do smartphone é pequena, você não pode colocar espaçamentos muito grandes, né? Então, eu aconselho vocês utilizarem apenas 8 ou 16 pixels, tá? Mas, como eu disse, né, isso aqui não é uma regra, não está escrito em pedra. Se vocês se acharem confortáveis, modificar esses valores para fazer mais sentido com o seu produto, fiquem à vontade, tá? Mas voltando para a explicação aqui, né, os espaçamentos eles são regras que definem ali o dimensionamento e o espaçamento dos elementos em uma interface, né? Enquanto as grids ajudam a você organizar o seu conteúdo em posições estruturadas. Então, quando você cria uma grid, quer dizer o quê? Que você está criando uma forma de organizar melhor o elemento na sua interface, né? Então, por que isso é importante, né? Porque quando você define uma margem, por exemplo, você tem ali um limite até onde você pode chegar. Quando você coloca todos os elementos alinhados nesse limite, a partir do momento que a gente desligar essas grids, a gente consegue uma harmonia visual. Por quê? Vai criar... O nosso cérebro, ele tem um processo cognitivo que ele acaba ele acaba completando a imagem por partes faltantes. Isso é uma coisa que a Gestalt estuda, que é um princípio da psicologia, que ela fala o seguinte, que mesmo quando a gente vê ali uma forma sem o seu contorno,
nosso cérebro consegue, de uma forma ali, através de lembranças e processos cognitivos, ele consegue completar essa imagem. Então, quando o nosso cérebro vê um elemento que ele está todo alinhado ali, né, seja no início ou no final, ele cria-se já uma harmonia visual, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter um balanço na nossa interface, né? É por isso que eu tenho um elemento aqui na parte esquerda e um elemento na parte direita, para toda a interface ter uma harmonia melhor, né? Ter ali um balanço entre os elementos. Então, é muito importante vocês terem isso em mente, que a grid nada mais é que uma forma de você organizar os seus elementos, tá? Elas não são obrigatórias, né? Você pode criar de uma forma livre, você pode, mas quando você tem uma grid para te orientar, seja na sua margem, nas suas colunas, você acaba tendo ali uma facilidade, né? Você acaba tendo, como eu falei, é importante que a gente possa cada vez mais diminuir a tomada de decisão, porque isso acaba nos facilitando no processo. Então, ao invés de eu ter que sempre marcar 16, 20 ou 24 pixels da minha borda, eu simplesmente jogo uma grid lá no meu Figma e a partir do momento que eu quiser acessar ela de alguma forma ali, eu simplesmente vou apertar o meu atalho, ela vai aparecer para mim, eu alinho o meu elemento lá e já era, né? Tá tudo feito. Então, isso facilita o seu processo criativo, né? Mas a gente tem que lembrar que a grid não é uma religião, né? As pessoas acabam se apegando demais na grid, né? Tipo, vou começar um projeto, qual é a minha grid que eu devo utilizar? Não, você vai começar seu projeto, se preocupe em quem é meu usuário, né? Como eu consigo resolver o problema dele da melhor forma? Pô, eu preciso desenvolver essa tela aqui. Qual é a melhor forma de eu desenvolver ela de uma forma ali que vai entregar e resolver o problema do meu usuário, né? Então, a gente tem que acabar desmistificando um pouco esse uso de certos elementos que acaba virando quase que religioso, né? As pessoas acabam se preocupando muito mais com a grid que ela vai utilizar do que como ela vai, o produto dela vai funcionar para atender o seu usuário, né? Então, basicamente, né, as grids, elas são uma forma de você ou estruturar ali os seus elementos, né? E junto a isso, a gente acaba utilizando os espaçamentos como forma ali de equilibrar todo o espaçamento ali que você definiu dentro da grid, né? Bom, eu comentei com vocês, né, que alguns dispositivos ali, né, seja ele Android ou iOS, eles têm uma certa área já por padrão definida, né? E essa área, ela não é apenas nas margens que isso ocorre, tá? Essa área que eu comentei, ela chama Safe Area, né? Ou Safe Zone, depende da documentação. E basicamente é o espaço que corresponde à área que podemos utilizar na interface, sem contar a status bar e a home indicator, no caso do iOS, né? Que são esses dois elementos aqui. Essa aqui é a status bar, essa aqui é o home indicator. E no caso do Android, aquela navegação por botões, né? Que é aqueles 3 botões que ficam aqui embaixo. Então, o que isso significa? Significa que nosso design, ele não contempla a tela toda do dispositivo. Tem certos pontos da tela que eles são destinados para o próprio sistema operacional, né? Como é o caso aqui da barra de status. No caso da Apple, ainda isso fica mais complexo, porque nessa parte aqui existem interações específicas, né? Se você puxar na esquerda, mostra notificações. Se você puxar na direita, mostra ali suas ferramentas. Então, existe uma interação naqueles cantos. Não tá ali, você não pode utilizar apenas por não utilizar, né? É porque aquilo é destinado para interações do sistema. Imagine só que você coloca um botão aqui, né? Você acabaria não conseguindo acessar aquele botão. Por quê? Essa área já por padrão no dispositivo é separada para o sistema, né? Tanto aqui em cima quanto embaixo também. Justamente por isso que o meu menu que eu desenvolvi aqui, ele tá vendo que ele não começa colado na minha tela aqui, ele começa acima da minha Home Indicator, né? Justamente porque é por padrão ali já dos dispositivos da Apple ter essa área destinada à interação do usuário, né? É dessa forma que nas interfaces novas o usuário acaba voltando para a home do dispositivo, né? Antigamente tinha a bolinha aqui que era o botão, hoje em dia já não tem mais, né? Então a partir do iPhone X para cima já não tem mais esse botão. Então a gente tem que se preocupar em relação a isso, né? E como eu falei, no caso do Android também tem essa barra inferior, né, e a barra superior. E aí você pode estar consultando tanto a documentação da Apple quanto a documentação da Google, tá? A documentação da Google chama Material Design e a documentação da Apple chama Human Interface Guidelines. Em ambas você vai encontrar o que significa essa Safe Zone e saber também quais são os valores, tá? Bom, sobre essa parte, eu acho que é isso, tá? Antes da gente passar para a tipografia, Edu, você quer puxar alguma pergunta? Eu vi que o pessoal já está mandando ali.
Começar com a do Fábio, que é bem desse finalzinho agora da apresentação. Ele perguntou se a regra dos 8 pontos ela se aplica acima da safe area, né? Então a gente não coloca a safe area para definir os 8 pontos. Certo, Fábio. A gente começa o design, tá? A partir dessas áreas, tá? Então, que significa o quê? Que você nem conta isso aqui como parte da interface, né? Então, o que eu costumo fazer nas minhas interfaces, Fábio? Eu costumo pegar aqui, isso é muito fácil, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso. Eu posso vir aqui na comunidade do Figma, por exemplo, escrever aqui iOS Kit, né? Se eu estiver desenvolvendo uma interface aqui iOS, tá? Aqui vai ter vários e vários arquivos gratuitos, tá? Que você pode estar baixando aqui. Vou baixar esse aqui. Tem um mais novo aqui. Vou baixar esse mais novo. E basicamente o que é isso aqui, tá? Isso aqui são componentes que o pessoal da comunidade cria para te auxiliar nesses espaçamentos, né? Então, ao invés de eu ter que ficar memorizando que todos os espaçamentos aqui da status bar tem 44 pixels, o que eu costumo fazer na minha interface, Fábio? Eu costumo baixar um iOS Kit desse aqui. Ele tá travando um pouquinho. Aqui, ó. E aí, o que eu costumo fazer? Eu costumo vir aqui nele e baixar... Opa! E pegar aqui o componente da status bar, né? Então, ele tem aqui separado o componente da status bar. Eu acabo copiando esse componente aqui e colando na minha interface. Justamente como eu fiz aqui, né? Então, como que eu começo a desenhar a minha interface? A partir desse componente. Então, a partir daqui, eu começo a aplicar a minha regra de 8 pontos, tá? Então, aqui, a regra não se aplica. Por quê? Isso aqui está destinado à interface do dispositivo, tá? Tanto aqui quanto aqui embaixo. Então, a partir desses elementos aqui, eu começo a trabalhar a minha regra. Aí sim. Certo? A Patrícia ela fez uma pergunta bem legal, acho que eu vou extrapolar um pouquinho, que ela perguntou, né, se o ideal, quando a gente está criando uma interface, seria criar duas telas, uma para iOS e outra para Android. E eu queria extrapolar um pouquinho isso. Por exemplo, você falou, né, que aquela safe area, né, o status bar do iPhone 10 para cima não tem mais o botão, então do iPhone 10 para baixo deve ter. Isso muda também, a gente tem que adaptar os nossos projetos para essas coisas também. Cara, muito, muito legal essa pergunta que ela fez. Eu vou entrar aqui em uma aula que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, isso aqui, né, tem muitos alunos que pagam para receber isso aqui, eu vou mostrar para vocês ali só um sneak peek, só uma prévia, tá? Que é um conteúdo muito interessante, que fala sobre a diferença entre o desenvolvimento nativo e o desenvolvimento híbrido, tá? O que significa isso, essas duas coisas? Né? Ela comentou o seguinte, que se a gente deve criar duas telas, né? Uma para iOS e uma para Android. Isso aí se implica muito na forma que vai ser desenvolvido o produto, tá? Por quê? Quando você cria um dispositivo, um aplicativo nativo, ele obrigatoriamente deve ser criado em duas versões. Uma versão voltada para o iOS e uma versão voltada para o Android, certo? Então, necessariamente, nós vamos precisar criar duas telas. Por quê? Porque quando um dispositivo é criado no iOS, ele utiliza a linguagem do iOS. Então, é utilizado a Swift UI, né? Antigamente usava Swift ou Objective-C, hoje não mais, né? Se um aplicativo é criado para o Android, então ele vai ser nativo Android, ele é criado na linguagem de desenvolvimento Android, né? Seja Kotlin ou Jetpack, né? Agora, se um aplicativo ele é híbrido, ele é criado em uma linguagem neutra. Então, o que isso significa? Significa que você não precisa criar duas versões para cada tela. Por quê? Porque quando é desenvolvido em uma linguagem híbrida, utiliza-se um único banco de código para ambas as versões. Então, não necessariamente você precisa criar duas telas. Se você for criar um aplicativo nativo, então, se na regra de negócio o seu cliente for, olha, vai ser um aplicativo nativo, então você precisa criar duas telas, uma para iOS e uma para Android. Por quê? Porque elas são diferentes na sua documentação. Essa aqui é um print do WhatsApp. Porém, olha só como que é totalmente diferente no iOS e no Android. Por que é assim? Porque
tanto a Google quanto a Apple, eles têm componentes padrões do sistema operacional. Então, quando você vai desenvolver um aplicativo nativo, ele deve obedecer esses padrões, certo? Isso também você pode ver tanto no Material Design da Google, quanto no Human Interface Guidelines da Apple, tá? Eles mostram esses padrões, e aí isso gera essa diferença, né? Então, quando você cria um aplicativo que ele é nativo, você vai precisar criar duas telas sim, tá? Por quê? Todos os componentes ali, eles atuam de forma diferente, né? Então, a Apple, por exemplo, tem aqui as suas barras de navegação, quanto a Google também tem as barras de navegação dela, né? Vou mostrar para frente para vocês. Então, tipo, eles são diferentes, né, na sua própria construção ali do código. Então, quando um aplicativo, um produto ele é nativo, aí você precisa criar duas versões. Se o seu produto ele é híbrido, aí você não precisa criar duas versões. Você tem mais liberdade, você consegue criar apenas uma versão e ela é adaptada a dois sistemas operacionais diferentes, né? Então, o próprio código já consegue explorar e otimizar os dois sistemas operacionais e utiliza apenas um banco de dados, né? Então, se o aplicativo é híbrido, apenas uma tela. Se o aplicativo é nativo, uma tela para cada. De avançar, o Maurício perguntou: os kits oferecidos pelo Figma também servem para uma forma de organização de layers, grupos, ou você tem um modo de organização próprio? Olha, Maurício, isso não impacta muito, tá, na minha forma de organização, porque eu acabo organizando do meu jeito, tá? Isso muda para cada designer. Existe até aquele meme, né, que mostra existem dois tipos de designer: o designer que não nomeia camadas e o designer que nomeia camadas, né? Então, isso vai muito da questão pessoal de cada um. Como que eu utilizo o UI Kit no meu dia a dia, né? Como eu falei, preciso pegar alguma parte específica ali, né? Então, eu vou lá, procuro aqui um UI Kit, seja do Android quanto do iOS. Aqui tá até o do Android, já apareceu aqui, ó, o da própria Material Design, né, oficial da Google. Então, preciso construir uma interface Android. Eu venho aqui e pego um elemento, apenas um componente, e coloco ele na minha interface, tá? Isso não diretamente implica na minha organização de layers, tá? Eu já faço uma organização da melhor forma que eu consigo trabalhar, tá? E isso eu acho que é pessoal de cada um. Cada um trabalha da forma que fica mais confortável, e né? na tentativa e erro, né? Saber qual que você fica mais confortável. É isso. Isso. Mas bom, eles ajudam demais, cara. Só porque eu não tenho que ficar desenvolvendo essa barra aqui Demais, para Lucas. me Acho que a gente orientar pode e ir. Tem outras mais coisas algumas ali, perguntinhas aqui, já mas salva estou muita segurando vida. para o final. Legal. Então, vamos lá. Vamos falar sobre tipografia, né? Inclusive, é uma aula que eu fiz na última turma de UI, né? A gente fez ela ontem, falava sobre tipografia, né? E existe uma frase que, para mim, resume muito bem o que é a tipografia, né? Lá em 2006, o pessoal da EA.net lançou um artigo, né, em que ele destacava muito bem essa frase. No web design, a tipografia corresponde a 95% da interface, né? E aí a gente pensa, em 2006 o pessoal já falava isso, né? E se a gente parar para ver a evolução das interfaces até hoje, a gente já pode tirar esse web design e colocar interface design, né? Porque naquela época não se dava tanta atenção para celulares, né? Hoje em dia já tá ali, se não passou o desktop, está muito próximo de passar, né? Então podemos mudar um pouco essa semântica dessa frase, mas eu acho que toda a essência da frase ainda continua muito presente, né? Se a gente parar para ver uma interface, ela é sim composta por até às vezes mais de 95%, né, dos elementos, né? Se eu desligar a minha tipografia nessa tela aqui, o que a gente vai ver? Vai ver aqui um ícone de uma seta, um retângulo aqui, né, colorido, vamos ver uns outros retângulos, umas imagens aqui, mas nada que me ajude a tomar uma decisão na minha tela, né? Então, a tipografia, ela é sim muito importante para você construir uma interface, porque é através da tipografia que você consegue transmitir o seu conteúdo de uma forma clara, objetiva e de fácil entendimento para o seu usuário, né? Até coloquei aqui uma dica também muito importante, que é você deve utilizar tamanhos que fiquem confortáveis para a leitura, né? Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós devemos criar um produto que ele vai funcionar tanto no desktop
quanto no celular. Porém, se é para pensar que a gente interage com os dispositivos de forma diferente, né? A gente não interage na mesma distância que a gente está com o computador com o nosso celular. O celular, na maioria das vezes, ele está muito mais próximo do seu olho, né? Então, isso impacta sim na forma que você desenvolve as suas tipografias. Por quê? Na web, você tem mais espaço, você tem mais tamanho, você tem ali muito mais interface para você preencher com tipografia. Então, os tamanhos da tipografia normalmente são maiores, né? Já nos dispositivos de mobile, né, nos aplicativos, a gente tem pouco espaço. Então, naturalmente, as fontes são um pouco menores para o quê? Para promover o melhor conforto de leitura, né? Então, a melhor legibilidade do seu usuário. Então, o que é muito comum, e o pessoal tem muito essa dúvida, né, o pessoal tem muito essa dúvida na hora de você criar, né? Pô, posso criar duas escalas tipográficas? Uma para web e uma para aplicativos e uma para mobile? Sim, você pode. Por quê? Pensem que, além de você criar ali uma regra fixa e engessada, você deve prestar atenção no contexto. Se o contexto exige mudanças para promover uma melhor usabilidade, não tem problema você modificar, né? Então, você não precisa criar uma única escala tipográfica que vai atender apenas o desktop ali e você vai tentar encaixar ela no mobile. Não, pensa que cada interface ela tem as suas características próprias. E para você garantir o melhor conforto de leitura, você deve fazer algumas mudanças, né? Então, eu até vi aqui uma pergunta que eu já ia falar sobre isso, né? Pergunta da Priscila, se existe um tamanho mínimo que devemos utilizar em aplicativos. E eu considero, sim, um tamanho mínimo, tá? Na minha opinião, o tamanho mínimo que você deve alcançar é 12 pixels. Por quê? Abaixo disso, a gente vai ter esse resultado aqui, né? Vou até tentar dar um zoom. Acho que assim melhora um pouco para vocês verem. Aqui eu não mudei muita coisa nos tamanhos da fonte. Porém, perceba como que existe uma certa dificuldade para você entender esses elementos aqui que estão menores, porque ambos os elementos aqui estão abaixo de 12 pixels. Nessa tela ao lado, aqui já estão de 12 pixels para cima. Então, 12, 14, 16, 20, né? Por que eu faço isso? Porque justamente recomendo se você utilizar o mínimo de 12 pixels, porque abaixo disso acaba ficando ali uma leitura pouco confortável, né? Quer dizer que você não pode utilizar abaixo de 12 pixels? Pode, porque o tamanho da tipografia ele é impactado pela família da fonte, né? Se a gente pegar 3 fontes diferentes e colocá-las do mesmo tamanho e colocar uma em cima da outra, vocês vão ver que a construção da fonte é diferente, então faz com que ela seja menor ou maior que a outra, depende muito da construção dela, né? Então o que eu recomendo sempre? Testa. Fez alguma coisa? Testa. Se o seu usuário reclamou, falou que está muito pequeno, aumenta, né? Mas se você quer jogar seguro, o mínimo é 12 pixels, tá? Para desktop, na minha opinião, para conteúdos de leitura que são importantes para o fluxo do usuário, o mínimo é 16, tá? Mas também não é uma regra. Você pode estar utilizando valores menores. Mas eu considero um valor confortável para leitura no desktop 16 e o mínimo do mobile, dos aplicativos, eu costumo estar ali em 12, tá? Não costumo baixar disso, só se for algum detalhe muito específico, tá? Mas no mais eu costumo trabalhar ali com 12, 14 e 16 para conteúdo de leitura, e aí para títulos, né, a gente vê o que se encaixar melhor, certo? Então, aproveitando aqui para a gente finalizar esse assunto da tipografia, né, uma boa tipografia é aquela que transmite o conteúdo garantindo a melhor legibilidade, né? Então, qual que é a melhor família de fonte para se usar? É a que se encaixar melhor no seu produto, a que se encaixar melhor na comunicação da sua marca, né? Então, uma marca ela consegue se comunicar através de uma tipografia assim, né? Uma tipografia errada na marca ali, ela pode não conversar muito bem com o seu público-alvo, né? Então, é importante, sim, você escolher uma tipografia que se encaixe, né, com toda a linguagem visual da sua marca também, tá? E que se encaixe melhor com o seu conteúdo para promover uma melhor legibilidade. Certo? Cara, tem. Sempre Bom, tem Edu, antes muita da gente virar pergunta que aqui o para as pessoal boas práticas tá para bravo. encerrar os A slides, Camila, tem ela alguma pergunta aí? perguntou, bem pontualmente, que você mencionou um autor, né? Que você citou algo sobre tipografia, ela perguntou quem foi o autor. Certo. Foi o pessoal da EA.net. Eu vou mandar o link para vocês. Né? Como eu falei, foi uma aula que a gente fez ontem, e nos slides sempre eu deixo aqui o link desse artigo. Um artigo, como eu falei, muito antigo, 2006, né? Então muitas coisas podem ter evoluído, né, a partir disso. Mas
Aí você vai ver que é o primeiro slide que eu sempre comento desse artigo, mas ele me ajudou muito a compreender a real importância da tipografia nas interfaces, né? Então, mandei para vocês aí o link no chat, tá? Podem estar acessando, que eu acho bem legal. Acho que para mim foi uma virada de chave muito, Patrícia muito perguntou, importante. a tipografia tem alguma hierarquia dos componentes? Sim, a hierarquia das informações ela é extremamente impactada pela tipografia. Mais uma vez, eu vou mostrar aqui um exemplo da aula que eu fiz ontem com o pessoal, que mostra exatamente isso, né? A escala tipográfica, ela consegue definir uma hierarquia visual muito interessante, né? Por quê? A gente pega uma interface onde ela não tem uma hierarquia muito bem construída, o foco do usuário fica disperso, ele não sabe para onde olhar. Agora, quando você aplica uma boa escala de interface da maneira correta, no momento correto, olha só como que a interface transforma, né? É a mesma interface, são os mesmos botões, as mesmas cores, porém colocadas de uma forma adequada, né? Isso transforma completamente a experiência do usuário, a percepção do usuário em relação à sua interface, né? Então, sim, a interface a tipografia Maurício, impacta muito na hierarquia das interfaces. Como é feita a escolha da fonte principal de um app? Existe alguma fonte que você tem usado mais constantemente? A própria fonte do Material Design pode ser usada? Certo, Maurício. O que eu sempre recomendo pro pessoal, tá? Olha para o seu produto e para sua marca, né? Vamos construir um produto para uma marca de joias, uma marca que tem um público A, B ali, um público que vai poder investir, né? Porque os produtos são caros e tudo mais. Então, o que a gente vai buscar? Primeiro, exclusividade. Segundo, luxo, né? Quais são os tipos de tipografia que nos transmite isso? Tipografias serifadas, que são essas tipografias que tem esse traço um pouco mais estilizado, né? Esse traço que traz essa questão mais clássica ali para o produto. Quero uma tipografia que é um coringa, se encaixa bem em vários cenários ali, independente do tipo da empresa, o tipo da marca e o tipo do produto. Tipografias sem serifas. Essas tipografias que eu estou utilizando aqui em todo lugar dos slides. Por quê? São tipografias neutras, tipografias que se encaixam bem em diversos cenários, né? Para mim, essa é a melhor jogada porque é a jogada mais segura, tá? Apostou em tipografias sem serifa, é uma bem chance de dar certo, tá? Agora, pô, quero transmitir um pouco mais da minha marca ali através da tipografia, quero colocar algo mais exclusivo. Aí você pode estar explorando ali até as tipografias com serifa, tá? Depende da sua marca e depende do contexto do seu produto. Já outros tipos de tipografia, né? Como aquelas tipografias que simulam um grafite, tipografias que simulam uma escrita à mão, já não recomendo utilizar a interface, porque ela não transmite uma boa legibilidade, tá? Mas se você utilizar da maneira correta, às vezes em um banner, às vezes em uma ilustração, pode ser que se encaixe bem, tá? Então, por isso que eu falo, sempre busquem testar o que vocês fazem para validar realmente aquela ideia e ver o quanto ela vai ficar bem colocada na sua interface, certo? Segunda pergunta que você fez, existe alguma fonte que eu estou utilizando mais? Cara, eu tenho utilizado muito a fonte Inter, é uma fonte fantástica, bem neutra, bem bonita e se encaixa bem em vários contextos, tá? E se você pode utilizar a própria fonte do Material Design, que é a Roboto, cara, pode sim, também é uma fonte neutra que se encaixa bem em vários tipos de produto, tá? Eu costumo utilizar nos meus clientes, já utilizei, nesse ano eu criei 2 produtos internacionais e em ambos eu utilizei a Roboto para ficar bem fácil Sei, e a Maria Fernanda estão bem alinhadas, neutro ela assim está mesmo, usando né? Inter Sem em puxar projetos para também. nenhum estilo É, específico muito bom. e Acho funcionou que super bem. algo que eu captei assim da sua resposta para o Maurício é o usuário também vai ser sempre o fiel da balança, né? Sempre importante a gente testar tudo que a gente está fazendo. Sensacional. Pergunta muito boa aqui da Marilise, acho que é um debate que está bastante em alta hoje, inclusive, também. As configurações de acessibilidade alteram alguma coisa Com nessas certeza. formatações? Por exemplo, tamanho mínimo e máximo de fonte ou de espaçamento? Sim, Marilise. Inclusive, né, já mostrando aqui, mas eu não vou aprofundar para deixar realmente por último, é um dos pontos que a gente vai falar por último aqui, tá? No último slide, que é a acessibilidade voltada ao contraste. Mas a sua pergunta é um pouco diferente disso. Sua pergunta fala sobre os tamanhos. E sim, tá? Os tamanhos, eles influenciam bastante na acessibilidade. Por quê?
tamanhos de fontes menores, né, abaixo de 12 ali, até 12, eles podem trazer uma certa complicação para públicos que têm uma certa deficiência visual, né? Então, se você tem baixa visão ou cegueira parcial, né, pode dificultar o entendimento do conteúdo. Então, o que eu sempre costumo falar? Acessibilidade é questão de contexto, principalmente, né? Então, se você está desenvolvendo um aplicativo para um público idoso, por exemplo, né, que naturalmente, isso é comprovado, né, existe uma perca de visão com o passar dos anos, né? Então, o que isso significa? Que esse público ele vai ter dificuldade a interagir com elementos com tamanhos menores e fontes com tamanhos menores. Então, pensando nisso, vou fazer o quê? Se meu público-alvo pede uma acessibilidade melhor em relação à interface, né, dos elementos dela, então eu vou criar botões maiores, vou criar espaçamentos maiores para evitar também um clique errado, né? Vou colocar fontes maiores também para facilitar a legibilidade. Então, sim, tá? As configurações da fonte, elas impactam e muito em relação à questão de acessibilidade, tá? E aí, aqui no próprio Figma aqui, existe um plugin que eu utilizo, vou mostrar para vocês, que é um plugin que chama contraste, né? Basicamente o que ele faz? Testar o contraste da sua cor, né? E aí, é bem legal que ele, aqui, se você passa o mouse em cima, ele fala o seguinte, que para você colocar aqui, né, essa cor, né, em determinado cenário, ela pode ser 24 pixels ou maior, né, porque até aí eles consideram um tamanho ok, né, para acessibilidade e tudo mais, ou caso for menor, né, que isso, seja 19, ele deve obedecer o peso da fonte como bold, né, justamente para poder manter a melhor configuração da fonte, tá? Mas você pode estar vendo um pouco mais sobre isso, tá? No próprio site da WCAG, que é o órgão que regulariza a questão de acessibilidade e interface, ou no fantástico site do Guia WCAG, que é do Marcelo, que é um brasileiro que ele traduziu o WCAG de uma forma, incrível. Vou mandar o link para vocês aqui. O Gabriel já mandou, obrigado, Gabriel. Eu fiz um curso no começo do ano com ele e, cara, é fantástico o nível de conhecimento que ele tem, tá? E aqui dentro do Guia WCAG e no WCAG oficial, vocês podem estar se aprofundando mais em questão de configuração da fonte, tá? Mas é o que é muito importante, a configuração da fonte e o contraste, ele é muito importante para poder você definir essas questões de acessibilidade, tá? Mas não é só isso, vai ter muito mais que essas configurações iniciais, beleza? Vamos lá. Gabriel, obrigado novamente. Foi realmente bem rápido, como o Edu falou, tava no gatilho. Bom, então... Opa. Certo, vamos falar agora sobre boas práticas, então, né? Boas práticas vai ser algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui, do que prestar atenção e algumas coisas que eu costumo fazer nas minhas interfaces, certo? Então, primeira coisa, vamos se lembrar que a interface ela deve ser clara e objetiva, né? Clareza é uma característica importante de um bom design mobile, né? Muitos elementos, como botões, imagem, texto, pode tornar qualquer aplicativo complicado e incapaz de utilizar, né? Então, o que significa, pessoal? Imagine que você deve ser muito, muito atento no que você vai colocar na sua interface. Por quê? Esse nível de preocupação, ele vai impactar diretamente na experiência geral ali do seu usuário, né? Então, eu até coloquei aqui umas dicas extras, que são coisas que eu tento me atentar quando eu crio minhas interfaces, que é o quê? Tentar concentrar, no máximo, 2 ações por tela, né? Se eu tiver 3 ações, acabou minha experiência, deu tudo errado. Não quer dizer isso, né? Como eu falei, o contexto, ele acaba passando por cima dessas boas práticas, né? Então, se o seu contexto pede mais de uma ação pela interface, e você conseguiu colocar ela de uma forma hierárquica que atende bem ali o que o usuário precisa, manda bala, não tem problema algum, tá? Agora, se você coloca ali 3, 4, 5 ações para o usuário, primeiro, você dispersa muito o foco do seu usuário, né? Acaba deixando ele sem um direcionamento, né? Então, lembrando aquela primeira frase que a gente falou, funcionalidade antes do visual. Então, se sua interface ela não está funcionando, vamos repensar, né? No máximo 2 ações por tela são ali uma forma de você manter o usuário focado no objetivo principal, né? Imagine só
que você está fazendo uma compra em um e-commerce. E aí você vai lá, adicionou um produto no seu carrinho, e aí chegou na hora de pagar, você tem 10 opções para fazer, e dentro dessas 10 está lá um botãozinho pequeno escrito confirmar a compra, né? Olha só quantas tomadas de decisões tem que fazer antes de chegar no botão de finalmente comprar, né? Não é muito mais simples quando você tem apenas o botão de compra e uma opção ali de você voltar, né, para poder editar o seu pedido. Isso é só um exemplo muito simples, tá? Sem basear ali num produto real, né? Mas só uma forma de você pensar que às vezes você dá tantas opções para o seu usuário que você acaba confundindo ele e deixando ele, né, sem saber o que fazer na sua interface. Então, importante, tente se concentrar em no máximo 1 a 2 ações importantes por tela, tá? Outra coisa, mantenha os títulos e textos concisos e claros. Então, vamos ver essa interface que eu criei, né? Aqui o texto diz o seguinte, o título, né? Seu cartão. Então, o que vai ser isso aqui para o usuário? O cartão dele, direto, simples, né? Não coloquei aqui, veja aqui o seu cartão de débito, tal. Não, eu fui simples e claro ali no que é e no que significa. Aqui embaixo, transações. O que são esses valores aqui? São transações, né? Muito simples. Não precisa colocar coisa ali, porque minha interface está um pouco vazia. Eu vou encher de texto aqui porque para completar espaço. Não é assim que funciona, tá? Tente manter o mais claro e mais conciso o seu texto. Por quê? Quando o usuário for escanear a sua tela, então ele vai buscar por informações, ele vai querer informações que entreguem para ele ali o que ele precisa de forma rápida e objetiva, né? Então, quando o usuário passar o olho por aqui, vai ver, opa, meu cartão, não é isso que eu estou procurando, opa, transações. Bom, vou ver aqui as minhas transações. E aí, tudo que está aqui dentro, em todos os elementos, eles transmitem as informações de forma muito clara e objetiva, né? Então, aqui já mostra para ele que a transação é de hoje às 20h33, né? Então, aqui mostra que é uma compra no débito. Então, são formas de você simplificar a sua interface e entregar de forma mais clara para o seu usuário, né? E, por último, né, você apostar no minimalismo. Mas tem uma coisa que o pessoal confunde muito. Minimalismo não quer dizer falta de elementos na tela, tá? Minimalismo é você saber colocar as coisas no balanço correto, né? Nem para mais, nem para menos, para poder entregar uma interface mais clara com foco no objetivo principal. Mais uma vez, voltando para essa tela que eu criei aqui. Você olha para ela é uma interface que ela transmite uma sensação de clean, né? Uma interface que transmite tem pouco ruído visual. Porém, olha só que legal, se a gente para ver, não tem basicamente uma linha da interface aqui que tem poucos elementos à mostra, né? Porém, eles são colocados de uma forma que ele acaba dando um equilíbrio, né? Então, aqui eu tenho 3 elementos aqui em cima. Porém, aqui embaixo eu já não tenho tantos elementos assim para não ficar brigando por atenção e deixar muito caótico, né? Então, o único elemento colorido aqui que chama mais atenção é o cartão. Por quê? É a ação principal da minha tela. Aqui embaixo, os elementos já estão de uma forma um pouco mais... com menos destaque, vamos colocar dessa forma assim, né? Por quê? Justamente eu quero direcionar a atenção do meu usuário, primeiro, para o ponto inicial da tela, que tem maior hierarquia, e segundo, para os pontos adicionais. Então, mesmo a interface tendo muito elemento e muita informação, a forma que você cria ela impacta diretamente na forma que ela é exibida e percebida pelo usuário. Então, aposte no minimalismo, mas sempre lembrando, minimalismo não é a falta de elementos, e sim a melhor organização deles, tá? Segundo, já que a gente falou sobre organização, né, não é necessário você exibir todas as informações possíveis na interface. Organize seu conteúdo de forma que forneça ao usuário uma compreensão clara dos recursos. Utilizar páginas, tabs ou separadores para organizar sua interface é uma ótima forma de fazer isso, né? Então, aqui na minha interface, eu não preciso ter o botão de adicionar uma imagem nova, o botão de fazer uma pesquisa, o botão de ver os favoritos, o botão de ver meu perfil. Eu posso separar isso em pequenas páginas, né? Então, aqui eu tenho minha página do feed, que é a primeira. Aqui eu tenho minha página de pesquisa, minha página de adição de imagem, de favoritos e a imagem de perfil, né? Então, eu não preciso mostrar tudo em uma única tela. Eu posso separar em pequenas etapas, né? Isso que você vai poder focar, né, no principais elementos de cada uma das etapas e entregar para o usuário a melhor experiência, né? Então, o pessoal confunde muito isso, né? De querer sempre criar uma interface com 1 milhão de informações, quando na verdade você precisa é criar uma interface que seja funcional, entregando as informações de forma clara para o seu usuário, né? Sempre respeitando também questão de acessibilidade, contraste, dentre outras coisas, né? Mas o mais importante de tudo é que a sua interface seja funcional. Se você colocar tudo que tem no produto em uma única página,
Primeiro, você vai ter uma página muito extensa, vai ter que ficar dando scroll lá infinitamente para poder acessar tudo em uma única página, e vai ficar tudo caótico, né? Não vai ficar muito bem direcionado o que o usuário tem que fazer, onde ele tem que clicar, né? Porque as coisas vão ficar todas bagunçadas na tela. Então, muito importante utilizar a organização de informações de forma eficiente, né? Abuse dos gestos, né? Hoje a gente pode fazer gestos nos dispositivos, né? De arrastar, enfim, de pressionar e tudo mais, e você pode visualizar mais informações. O próprio Instagram usa muito isso, né? De você fazer gestos para a esquerda, para a direita, e ele mostrar novas telas, né? Então, isso é uma forma de você organizar melhor o seu conteúdo, né? Se você coloca tudo em um único lugar, fica tudo caótico. Agora, se você organiza em pequenas etapas, você consegue direcionar melhor o foco do usuário para a maneira correta, né? E para os elementos corretos. Bom, outra coisa extremamente importante quando a gente fala de aplicativos e mobile, a gente deve ter sempre uma área de toque muito confortável para o usuário, né? Lembra que eu falei que quando a gente está ali, tipo, com um público, né, que tem uma deficiência motora, por exemplo, né? Uma limitação motora, vamos colocar dessa forma, né? Como é os públicos mais velhos, né? Públicos idosos. A gente deve garantir que ele não vai clicar em um botão ali e ele vai querer clicar no botão e acabar clicando em outro. Por quê? Porque a área de toque, né, que é a área que está invisível para o usuário, ela vai fornecer esse maior conforto para prevenir toques errados, né? Bom, o que é a área de toque, né? A área de toque é uma configuração no código, tá, que o desenvolvedor faz para garantir que o espaço de toque do usuário seja maior do que o elemento que ele está enxergando, né? Não é ruim quando você está jogando algum jogo no seu celular e aparece aquele anúncio. E aí o botão de fechar é do tamanho microscópico, né? Você fica clicando, muitas vezes você clica no próprio anúncio e aí abre, você tem que fechar, porque o botão é minúsculo ali e o toque dele tem que ser muito preciso, né? Isso acaba causando uma frustração, né? Agora imagine seu usuário utilizando a sua interface e tendo esse tipo de problema, né? Então, para prevenir isso é até uma regra que uma True Design, né? A Google define que as áreas de toque devem ter no mínimo 48 pixels, né? Então, quer dizer o quê? Que mesmo meu ícone tendo 24, o redor dele, que é a área de toque, tem 48. Então, o usuário, ele não vai ter isso aqui para clicar, ele tem tudo isso aqui para clicar, né? Então, isso evita muito o toque errado, né? Ou o misclick, que o pessoal costuma também chamar, né? Então, quando a gente vai projetar um aplicativo, a gente deve se lembrar sempre que ele deve ser fácil de utilizar, né? E os pontos de toque, ou touch area, eles devem ser grandes o suficiente para que o usuário toque facilmente, né? Quanto menores forem, o usuário tende a tocar no alvo errado. E eu deixei uma dica para vocês aqui, que é utilizar no mínimo 48 pixels para garantir uma boa usabilidade, né? E essa dica está extremamente atrelada essa próxima aqui, que é a zona do polegar. O que isso significa? Foi realizado um estudo onde ele fala o seguinte, que mais ou menos 75% das ações são impulsionadas pelo polegar, né? Quando a pessoa está utilizando o celular com apenas única mão, né? Então, o que a gente consegue pensar nisso, né? Pô, se 75% das ações, mais ou menos, é impulsionada pelo dedão, existem algumas áreas ali que a gente pode estar utilizando para promover uma melhor usabilidade, né? E aí, pensando nisso, foi criado esse mapeamento aqui, que não é um mapeamento preciso, mas é um mapeamento aproximado de quais são as áreas de fácil acesso e difícil acesso em uma interface, certo? Aqui nessa primeira área, mais clara, é uma área de toque natural, um toque mais fácil, né? Que significa o quê? Quando eu estou utilizando meu dispositivo com apenas uma mão, é fácil eu segurar ele aqui e fazer esse movimento, né, com o polegar. Agora, essas áreas um pouco mais acima, acaba que você tem que fazer um certo esforço para alcançar ela, né? Nos dispositivos de hoje, que cada vez estão maiores, né? Pô, tem um iPhone hoje 12 Pro Max que é gigantesco, né? Você segura na mão, parece um tijolo. É ótimo para você assistir as coisas e utilizar ele, mas quando você precisa fazer alguma função utilizando apenas uma mão, ele é um pouco difícil de acessar. Até é uma coisa engraçada que agora, não sei se tem nesses dispositivos novos da Apple, mas na época que lançou o iPhone 7 Plus, né, que ele era maior, a Apple colocou uma função que você poderia clicar 2 vezes na bolinha inicial, que ele abaixava a tela, justamente para você poder acessar os itens que estavam lá em cima, né? Então, essa zona de polegar, ela fala o seguinte, que
Essa zona aqui mais clara são zonas de mais fácil acesso, e as outras vão ficando um pouco mais difíceis para o usuário, né? Então, o usuário pode ter um pouco mais de dificuldade para chegar nesses elementos, tá? E como que a gente pode utilizar isso a nosso favor? Separei um GIF aqui, representa muito bem isso, né? Imagine que o usuário queira fazer uma pesquisa nesse aplicativo aqui. Olha só como que ele teve que clicar da home para a aba de pesquisa, e aí teve que clicar lá em cima para poder ativar a pesquisa, né? Olha só na zona do polegar como que fica isso. Zona verde, né? A home para pesquisa, ele vai lá para a zona vermelha para chegar na barra de pesquisa, né? Como que a gente poderia pensar nessa zona aqui e promover uma melhor usabilidade? Esse segundo caso aqui, né? Onde você já deixa a barra de pesquisa próxima ao teclado e próxima também à página de pesquisa aqui. Então, isso vai fazer com que o usuário tenha menos esforço para alcançar. Quer dizer que o usuário nunca consegue alcançar essa área aqui? Não, não quer dizer isso, até porque é muito comum a gente ver aplicativos que colocam informações lá em cima. Mas perceba que sempre as informações que estão lá em cima são informações que não são cruciais para a continuação de um fluxo, né? Então, você nunca vai ter aqui em cima um botão para confirmar um pagamento, por exemplo. Normalmente o botão fica onde? Aqui embaixo, né? Você nunca vê um botão de fechar aqui embaixo. Por quê? Você pode clicar nele sem querer e acabar fechando um fluxo que você estava interagindo. Então, o botão de fechar fica lá em cima para prevenir um toque errado ou fazer com que o usuário pense antes de agir, né? Quando ele tem que fazer um esforço, o usuário faz um processo cognitivo. E isso faz com que ele tenha mais certeza e segurança da ação que ele está fazendo. Então, essa zona de polegar são números que não são exatos, mas nos ajudam a avaliar uma certa interação, né? Como é no caso aqui, a gente conseguiu diminuir o esforço do usuário só simplesmente modificando a posição da barra, né? Isso já consegue promover uma melhor usabilidade. Mas lembrando que você nunca deve descartar os testes com os usuários, tá? Os testes com os usuários sim vão validar as hipóteses e validar o seu design, tá? Mas existem algumas boas práticas, como eu falei, que vão também ajudar nesse processo, certo? Para a gente finalizar aqui o assunto da zona do polegar, a gente deve se lembrar que todas as zonas, quando o design do aplicativo está... né? A gente deve se lembrar de todas as zonas quando o design do aplicativo móvel está sendo criado. Quanto maior for o celular, mais difícil para o usuário segurar o telefone com uma única mão e tocar nos alvos que estiverem em zonas mais afastadas, né? Então, tem que ter sempre isso em mente, né? Se o seu usuário vai ter tá usando um aplicativo, um dispositivo ali maior, né? Vamos pensar no que as coisas que a gente pode promover para ele para poder criar uma melhor experiência, né? E aí, enfim, isso é uma coisa que não existe como eu passar para vocês uma receita de bolo perfeita, porque demanda muito do tipo do dispositivo, do usuário, do contexto do produto, né? Então, o que o produto vai ter, né? Quais são as ações que ele tem ali dentro, e tudo isso impacta na forma que a gente cria a nossa interface, né? Uma interface é criada pensando no seu usuário, pensando no negócio, né? Pensando no seu cliente, na sua empresa e pensando no produto, né? Então, junta essas três coisas e aí sim você cria-se a usabilidade, né? É só uma junção de vários pontos que buscam de trabalhar de forma juntos para ter o melhor proveito no usuário na hora de estar interagindo com ela, né? Bom, e por último aqui, né, até deixei os créditos dessa imagem aqui para o Thiago Luttenberg, que eu vi ela no curso que a gente fez no final de semana, eu achei fantástico para explicar, que ela fala sobre acessibilidade, né? Então, um produto bem projetado deve ser acessível a diferentes usuários, como usuários com baixa visão, qualquer tipo de cegueira, seja parcial ou total, deficiência motora ou auditiva, e um design inclusivo, ele é feito para pessoas com deficiência possam perceber, navegar e interagir com o seu produto, né? Um ponto já importante que eu sempre faço com meus alunos na aula de acessibilidade. Acessibilidade não é altruísmo, tá? Acessibilidade não é algo que você faz para ganhar mérito. Acessibilidade é algo que você deve fazer para incluir usuários no seu produto. Imagine só uma pessoa que ela tem uma deficiência motora, ela tem uma limitação ali cognitiva, alguma coisa assim, e ela não consegue utilizar seu produto justamente porque o seu produto não é acessível. E ela vê toda a roda de amigo dela utilizando, ela vê os familiares utilizando e ela não consegue acessar o seu produto, simplesmente porque ele não é acessível de algum certo ponto, né? A gente sabe que não é fácil criar um produto acessível, mas quando a gente pensa que a gente está excluindo usuários simplesmente por ignorar essa prática, a gente vê o quanto que está errado, né? Quando a gente decide ser designers, a gente quer ser algo que vai poder transmitir ali pro
usuários, né, uma visão de mundo que vai ajudar de alguma forma a resolver um problema, né? Quando a gente está disposto a ser o designer ali de um produto, a gente está fazendo isso não só para um usuário, mas para milhares de usuários, né? Quando você cria um produto, você coloca ele numa App Store, você está expondo ele para usuários de todos os tipos estar utilizando. Então, é importante que você se preocupe com os usuários, né? Seja eles entre todas as aspas, e isso super errado usar esse nome, mas entre aspas, normais, né? E para pessoas com algum tipo de deficiência, porque não existem usuários normais. Todas as pessoas têm um nível de deficiência, seja ele baixo, seja ele permanente ou seja ele temporário, né? Uma pessoa que quebrou um braço, ela está com uma deficiência motora temporariamente, né? Uma pessoa que é daltônica, ela não que isso possa impactar de alguma forma no dia a dia dela, mas ela tem uma deficiência visual. Então, não existe essa coisa de pessoas normais, existem pessoas, existem usuários, né? E quando a gente vai projetar um produto, a gente deve pensar em todos esses usuários. Uma forma de você tentar fazer, uma forma básica de você tentar deixar seu produto cada vez mais acessível é se preocupar com o contraste, né? A gente fez um pequeno teste ali, mas bem rápido, né? Sobre contraste. E basicamente o que isso significa, né? Quando você tem um baixo contraste nos seus itens, principalmente para botões, elementos de texto, você acaba limitando o entendimento para usuários com baixa visão, principalmente, né? Aqui fica bonito colocar um botão aqui com uma corzinha bem clarinha com o texto em branco, né? Porém, quando a gente coloca isso no teste e vê o contraste dele, ele não passa nos requisitos mínimos, né? Um botão acessível seria um botão com o texto escuro para fundo claro, para justamente criar esse contraste. Então, pessoas com baixa visão consigam ter ali pelo menos um entendimento daquele elemento, né? Pessoas ali com daltonismo também não seria prejudicada nesse cenário, né? E mesma coisa, isso quando está o fundo, né, invertido, né? Então, um fundo escuro para texto claro, né? Então, sempre pensem, como eu falei, a interface deve ser funcional, nunca visual, né? É mais bonito um botão azul com o texto branco? É mais bonito, porém, não é funcional. Um botão funcional, você consegue ter uma melhor experiência, né? E o produto é projetado para quem? Para os usuários. Então, se o botão precisa ser dessa cor para ser funcional, ele vai ser dessa cor, né? Inclusive, para quem não viu ainda, o Spotify lançou recentemente um artigo falando sobre acessibilidade e como eles modificaram a cor primária do produto deles, né? Isso é muito louco, ver como que uma empresa modificou a cor primária para focar em acessibilidade, né? Antes o produto deles tinha o botão verde com a label branca, agora é preto, justamente para ter esse contraste, né? Então, bom, quem quiser é só procurar ali Spotify, artigo acessibilidade, vai achar facilmente, porque isso repercutiu muito, né? E é muito legal você ver uma empresa tão grande que poderia estar, né, desculpa o termo, mas cagando para isso, né? E tá se preocupando cada vez mais. Por quê? Ela sabe que quanto mais usuários ela deixa de fora, são mais usuários que poderiam estar utilizando o produto, está gastando, está consumindo, né? Está falando bem do produto dela. E aí, quando você se preocupa em ter um produto acessível e um produto que entregue para o seu usuário, né, aquilo da melhor experiência, seu produto acaba sendo um sucesso, né, assim como os produtos da Apple, que são uma referência em acessibilidade, o próprio Spotify, né, tá cada vez mais crescendo, dentre outros, e que a gente pode ficar horas falando aqui, né, mas é importante a gente pensar em acessibilidade de uma maneira geral, né, porque não existem usuários especiais e usuários com deficiência, né? Todos os usuários têm uma certa Que aula, limitação, como eu hein? falei, Caraca, seja ela tô permanente impactado ou aqui, Lucas. temporária, né? Ô, Edu, Meu, tem da minha bastante parte é isso, pergunta, na tá? verdade. Como a gente está Tem com mais tempo perguntas para a gente limitado, responder aí? a minha sugestão é que a gente faça Obrigado, Edu. perguntinhas por mais uns 10 minutos, aí a gente bate 1 horinha e meia aí de papo. E aquelas que sobrarem, pessoal, a gente vai fazer um esforço para tentar retornar com todo mundo por e-mail, tá bom? Mas acho que, pô, pelo que o pessoal já está elogiando aí, acho que isso não será o problema. Então eu vou pegar aqui umas perguntas por ordem de chegada, né? Então começar com o Fábio, que já às 7h30 a gente tinha acabado de começar, ele já enviou a primeira pergunta da sessão aí. Obrigado, Fábio, por abrir os trabalhos. Ele perguntou sobre a questão do mobile first, né? Quais são as vantagens, se a gente deve começar dessa forma ou não.
Certo, Fábio. Isso está muito relacionado ao escopo do projeto, tá? E já fiz projetos que o meu cliente chegou para mim e falou: olha, vamos começar com o mobile first. Por quê? É uma premissa do projeto. Então, a gente vai iniciar nas telas menores, depois vamos para as telas maiores. Particularmente, eu não trabalho muito bem dessa forma. Eu sinto mais vontade em pegar uma tela maior e deixar ela mais adaptada para a tela menor do que ao contrário. Então, eu sempre tento argumentar se realmente é uma premissa totalmente necessária para o projeto andar, ou se a gente pode fazer ao inverso. Porque no meu estilo de trabalhar, eu me sinto mais confortável em adaptar uma tela maior para uma menor, mas não quer dizer que é o certo, né? Então, o Mobile First, ele é a premissa de você iniciar pela tela menor, pensando ali em resolver os problemas primeiro, né, dos smartphones, depois pensar nas outras telas, tá? Quais são as vantagens? A vantagem é que se seu público majoritariamente utilizar mobile, você vai conseguir ter uma melhor aceitação, né? Então você vai pensar em formas de promover a melhor experiência, né? Se seu público é meio dividido ali, ou tá 50-50, aí eu acho que vai muito da premissa do projeto, como eu falei, né? Vale mesmo a pena começar pela interface de aplicativo de celular se o público não é necessariamente Eu não totalmente ali vou me dar o focado no direito de celular, né? responder. Então vai muito do Maria, a contexto de gente cada geralmente produto, não tá? disponibiliza certificados para os webinars, mas se você tiver interesse, a gente pode sim te enviar uma carta de participação, se Vai você lá. quiser, né, para faculdade, para colocar no currículo aí. É só você entrar em contato aqui, ó, mandei o e-mail do time @wari, só entrar em contato com o pessoal, solicita essa carta de participação, que será um prazer a gente enviar a carta para você e com um design bem bonitinho também de quebra, tá bom? Opa, fechou. E não só a Maria, tá, gente? Quem quiser, fica à vontade aí, time@wari, já mandei o e-mail, é só Pô, esse colocar ali design é no corpo do sensacional. e-mail, o Até eu Webinar vou solicitar UI, um para e a mim. gente manda a carta para vocês, tá bom? A Priscila, Lucas, perguntou sobre dicas de livros. Certo, Priscila. Bom, muito legal essa dica. Realmente, o início de todo design, eu acho que é dentro dos livros, né? Eu acho que é uma forma de você se entender muito bem, né? Sobre usabilidade e tudo mais. Eu sou do time que funciona melhor com o curso visual, tá? Mas o livro também foi muito importante na minha formação. Então, tem alguns livros aí que eu acho, na minha opinião, tá? Que tem toda uma premissa, dá uma base muito, muito boa para você começar, tá? Que é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que é para mim sensacional. Design do Dia a Dia também é muito bom, tá? Design Sprint, né, feito por dois profissionais da Google na época, né, que criaram esse conceito, que eu utilizo na minha empresa hoje. Foi uma forma de eu entender e trabalhar melhor o que é o Design Sprint. Lá eles explicam dinâmicas para você entender e validar ideias com usuários, né, dentro de um curto período de tempo. Bom, tem uma lista muito grande, né? Hoje, eu acho que se você colocar no Google livros UX Design, você vai ver ali, talvez até outros que eu esteja esquecendo aqui, tá? Mas os livros são parte importante, tá, pessoal? Para quem gosta de ler, né, tá? Os livros não são caros na sua maioria, tá? E eles ajudam bastante você a entender primeiro o conceito que te ajuda na tomada de decisão. Então é muito importante isso. Quando você vai trocar uma ideia com o seu cliente, ele fala, não gostei dessa tela. Ele fala, mas por quê? Ele fala, porque meu gosto, eu prefiro o botão aqui em vez de ali. E aí você fala, não, mas existe um porquê eu coloquei ele ali, né? Com base nisso, com base naquela heurística, com base nesse conceito do design, a gente muda as coisas ali para poder se adaptar melhor, né? Então, os 3 livros que eu recomendo. Não Muito Me Faça bem. Gente, eu tô Pensar, vendo do que Steve algum Krug, pessoalzinho aqui Design já do tá Dia a Dia, do saindo, né? Don Preparar Norman, aquela e o jantinha, Design Sprint, descansar. tá? Então, Esses eu já 3 vou para mim são uma aproveitar base muito legal que te dá tanto não conhecimento sobre poderia o UX deixar de quanto fazer o o UI. convite, né? Caso vocês queiram conhecer um pouco mais da nossa instituição, tenham interesse em conhecer os nossos intensivos, a gente tem um curso preparatório de UX e UI com 7 meses de duração, a gente trabalha com garantia de emprego também, né? Com compartilhamento de riscos da entrada dos alunos e das alunas no mercado de trabalho. Então, nosso objetivo é que essa transição para o setor de tecnologia seja saudável, seja bem feita, com cuidado, carinho, com acompanhamento individual de todos os alunos e alunas. Não vou me alongar muito aqui, porque não é esse o objetivo, né? Então, mas quem tiver interesse, tá aqui meu WhatsApp, me chama, eu sou consultor educacional do curso.
querendo bater um papo, conhecer um pouquinho mais sobre a Awari, bit.ly/EduAwari, já me chama lá no Zap, a gente troca uma ideia, tá bom? Vamos voltar para as perguntas para a gente encerrar. A gente tem aquela clássica pergunta da Eva, a diferença entre UI e UX. Vamos lá. Certo, Eva. Olha, eu vou fazer de uma forma ali daria para se aprofundar mais nessa briga, né, do que é um ou outro, mas o que eu entendo, tá? UX está por trás ali das tomadas de decisão primárias para nortear as decisões do UI, né? Então, quando você está fazendo as etapas de UX, você descobre primeiro o seu público, as necessidades do público, né? Já faz algum mapeamento ali de como é a melhor forma de você tomar uma decisão dentro da interface, e com base nisso você consegue ser mais assertivo quando criar a sua interface, tá? Então, o UX seria ali o esqueleto da coisa, né? Tudo o que está por trás ali do UI, né? Então, pesquisas, personas, definições de fluxo, jornadas. Já o UI é a parte visual, né? É o que a gente interage, é o que a gente vê, né? Então, por trás de um produto, ele tem personas, tem fluxo de usuário, tem validação, tem matrizes e outras coisas, outras dinâmicas que um profissional de UX pode fazer, tá? E a UI é onde você vai criar ali uma boa usabilidade pensando em interação, tá? Então, existem profissionais que se especializam apenas em UI, outros que se especializam mais em UX, outros que se especializam dentro de UX em uma área específica, como Research, Writing e outras coisas, né? Então, as áreas, elas são bem vastas, tá? Porque eu sempre comento com o pessoal, quando eu vou fazer uma contratação, por exemplo, ou quando eu vou conversar com algum aluno iniciante, né? Eu falo, você já viu dentro da área de UX o que você vai crescer, né? Às vezes ele fala, pô, eu vi que eu curto mais UI, então eu vou me focar mais nisso. Às vezes a pessoa fala, não, ainda tô meio decidindo entre UI e UX. Eu falo para ela uma coisa, vai chegar um momento que você vai decidir entre uma e outra, né? Ninguém consegue se especializar nas duas. O que você consegue fazer? Ter um conhecimento holístico, né? Um conhecimento que envolva as duas áreas, mas você vai acabar se especializando em uma, porque dentro de cada uma delas existem tantas variações que eu acho que seria impossível a pessoa, né, querer ser especialista em tudo, né? Demandaria muito tempo e esforço. Então, naturalmente, você acaba indo para uma ou outra área, né? Mas basicamente, né, respondendo de uma forma bem fria, mas recomendo você ler outros artigos e livros que falam sobre isso, tá? E o X seria a estrutura do projeto, né? As personas e outras coisas ali por trás disso, né? Para definição de tomada de decisões. Quanto a UI, é da parte visual, é onde o usuário interage com o seu produto e tem um feedback, seja ele positivo ou negativo. A sua pergunta, a gente vai tentar fazer um esforço aqui para angariar todas depois, pegar no backlog, tentar responder todo mundo por e-mail, tá? Então, opa, então, por mim já pode marcar, hein, Gabi? Gabi tá aí nos bastidores, inclusive fica o agradecimento para a Gabi, incrível. Ela tá aí nos bastidores, não tá aqui com a carinha, muito mas barulho, a gente faz outra muito live, né? merecedora de todos os aplausos por esse baita evento também. E vamos para a última pergunta da Eva, uma ótima pergunta. Qual o papel do UI Design, né, dos UI Designers, com o time de desenvolvimento, programadores e devs? Certo. O papel do UI Designer é estar alinhado à tecnologia que está sendo desenvolvida, né? Eu vou mostrar para vocês, novamente aqui, uma pequena prévia, né, do que eu fiz na aula do curso de UI Design, que é uma documentação para a realização do handoff, né? O que é o handoff? É a passagem de bastão do designer para o desenvolvedor, né? Esse aqui é um documento muito simples, eu trabalho geralmente com coisas um pouco mais complexas no dia a dia, mas nesse documento aqui ele fala o seguinte para o meu desenvolvedor. Ele mostra para ele que como vai ser aplicada a marca, isso está mais voltado para o designer. Agora, para o desenvolvedor, eu falo para ele quais são as minhas tipografias, né, em tamanhos e configurações, né? Então, a família tipográfica, o tamanho dela, a altura de linha. Eu mostro que quais cores e qual o código correto da cor a ser utilizado na interface, isso é muito importante também. Eu mostro aqui as minhas grids, né, tanto para o desktop quanto para o tablet e para o mobile. E aqui eu fiz uma documentação mais avançada, certo? Que fala um pouco sobre a especificação do componente. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que esse componente aqui funcionasse de uma forma muito específica. Então, eu criei uma documentação para demonstrar para o meu desenvolvedor como isso deve ser criado
para se encaixar o que eu tinha pensado no protótipo, certo? Então, aqui no modal, né, eu criei aqui mostrando para ele como é a anatomia do meu modal, né? Então, ele tem aqui o botão, tem o conteúdo, o título e a navegação. Dentro disso, eu coloquei aqui as especificações de tamanho, espaçamento e as variações que esse modal, essa navegação superior possa ter, né? Passando de forma bem rápida para a gente não estender, tá, pessoal? Coloquei aqui como vai ser criado o componente do meu título e o texto complementar e dos meus botões. O resultado disso é um elemento aqui com todas as separações, todos os espaçamentos definidos para que meu desenvolvedor possa sempre ter ali um aprofundamento na hora de criar, né? Então, o Figma consegue passar essas informações para ele. Porém, eu também crio de uma forma visual para poder reforçar essa ideia. Então, em alguns cenários, por exemplo, eu falo para o meu desenvolvedor, olha, independente do tamanho dessa tela, o modal sempre deve ficar a 100 pixels do topo e da barra inferior, né? Então, o que significa? Que no código, ele vai inserir uma linha lá dizendo, olha, o tamanho desse modal deve sempre obedecer ao tamanho X e depende da tela, né? Então, o papel do UI designer com o desenvolvedor está alinhado à tecnologia onde está sendo desenvolvida o produto, certo? E também alinhar as tomadas de decisões para nortear o desenvolvimento, né? Então, mostrar para ele qual cor é a correta, o tipo do botão, fonte, ícones, final, tudo isso vai ajudar no desenvolvimento e também na organização e na criação das próximas interfaces. Bom, pessoal, só queria agradecer, vocês foram super participativos, né? A gente estava realmente, quando a gente tomou a decisão de fazer isso, né? A gente já sabia que realmente ia dar certo, né? Sempre deu certo. Eu já acompanhei outros webinars da Wari, né? Sempre foi bem legal, né? O pessoal foi super participativo, foi super atencioso nas perguntas, né? Fizeram perguntas que ajudaram não somente a pessoa que estava perguntando, mas outros também, garanto, né? Sempre tem você acaba guardando uma dúvida e outra pessoa tem a mesma dúvida, né? E aí quando você responde de uma forma ampla, acaba atingindo outras pessoas, né? Olha, pelo Então agradeço o engajamento do pessoal que pessoal aqui, participou, né? Agradeço também a pelas Gabi e ao mensagens de Edu pelo apoio. convite. Com Como eu falei, certeza a se gente já precisar, a gente volta terão aqui, outros. A faz uma Gabi outra já deve estar rodada, um outro até assunto, né? criando a Porque acho comunicação que aí. foi bem legal e, Primeiro, enfim, queria só deixar tem o a dar agradecimento também a certo. você, Lucas. A gente retribui muito. Acho que foi um evento incrível. Gabi, muito obrigado também por ter organizado esse evento. Está aí nos bastidores. Muito obrigado e principalmente muito obrigado a todos vocês, todos e todas que participaram do webinar, estão aqui com a gente. Muito obrigado pelo engajamento, foi incrível ver vocês perguntando, conversando, se conhecendo. Agradeço, é para isso que a gente está aqui, né? Para ver esse tipo de satisfação, tentando oferecer um pouco de conteúdo de qualidade, ainda mais gratuitamente. Então, muitíssimo obrigado. A gente com certeza teremos outros eventos. Vamos trazer o Lucas aqui de novo, porque foi basicamente 1h30 de pura aula, de puro conteúdo. Então, muito obrigado. Fiquem ligados aí, sigam a Wari nas redes sociais, vejam os próximos eventos que vão rolar. Gostou? Compartilha com os amigos, compartilha com as amigas, vamos fazer isso daqui crescer. Bastante gente aí para a gente conseguir bater cada vez mais papos, fechou? Muito obrigado, boa noite a todos. Quarta-feira, quem for de tomar cervejinha, tome sua cervejinha. Quem for de tomar um chazinho, tome um chazinho. Lembre de tomar água e descansar bastante, que a semana já está acabando, viu? Muito obrigado, valeu, Lucas. Forte abraço para você. Valeu, pessoal. Até mais.